Algo interessante na palavra de Deus, que eu não sei se os irmãos lembram-se, quando Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos, eles estavam incrédulos, alguns deles estavam perplexos, inclusive o que havia acontecido, porque ele havia morrido na cruz, havia sido colocado em um túmulo, e eles estavam no caminho para Emaús, e ambos estavam conversando a respeito dos acontecimentos que havia acontecido durante os dias em que Jesus havia estado na cruz e também depois quando ele foi para o túmulo. E apareceu Jesus ali no meio deles e começou a conversar com eles. E eles não sabiam que era Jesus. E Jesus conversando com eles, e a palavra de Deus diz que Jesus ele começou a explicar a respeito dele tudo que estava no Velho Testamento, as figuras, os tipos, figuras a respeito dele, tudo que as profecias do Velho Testamento, ele estava explicando para esses discípulos a caminho de Emaús. E naquele momento em que eles estavam ali explicando a respeito de Jesus, dele mesmo para os discípulos, o coração dos discípulos estava queimando, e eles mesmos dizem a respeito disso. Eles disseram o seguinte: o nosso coração não estava queimando quando ele estava falando da palavra de Deus ao nosso coração? E naquele momento Jesus Cristo se revelou a eles e desapareceu próximo deles. Jesus estava falando dele mesmo, das passagens que havia no Velho Testamento, as figuras, tipos e sombras dele mesmo no Velho Testamento. Os versículos que nós lemos em Hebreus capítulo 9, 2 ao versículo 4, fala algo impressionante. O apóstolo Paulo, eu acredito que foi ele que escreveu ali o livro de Hebreus, ele traz luz para os hebreus do que acontecia no Velho Testamento e a realidade em que os crentes em Cristo Jesus estavam vivendo no Novo Testamento. Então ele traz figuras e tipos e sombras de Cristo no tabernáculo. Eu trouxe alguns anos atrás aqui um estudo rápido, sucinto, sobre o tabernáculo, e é impressionante. Os versículos que nós lemos agora há pouco, falando do tabernáculo, em que Deus mostrou para Moisés, no Monte Sinai, e que ele deveria fazer um tabernáculo aqui na terra, como o tabernáculo que ele havia visto no céu. E no tabernáculo da terra, que Moisés deu instrução para os levitas e os construtores construírem, ele mostra a figura do tabernáculo, como era o tabernáculo. Então no tabernáculo de Moisés, que era chamado no Velho Testamento, ali era uma figura total, na sua plenitude, o nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem do nosso Senhor Jesus Cristo estava estampada em cada detalhe do tabernáculo. O autor de Hebreus, ele descreve quando o sacerdote passava para entrar no tabernáculo, o primeiro local que ele se deparava era o altar do sacrifício, onde os sacrifícios eram realizados. Sacrifícios de cordeiros, sacrifícios das novilhas, dos bois. O primeiro local que ele se deparava era o altar do sacrifício. Logo após o altar do sacrifício, ele chegava até uma pia, onde ele se banhava e lavava as suas mãos e os seus pés, e aquela água fria escorria sobre a sua mão, e ele se deparava na entrada do tabernáculo.
E logo na entrada do tabernáculo, ele via do seu lado esquerdo um candelabro de ouro puro, que iluminava todo o tabernáculo. Do lado direito, uma mesa com pães. E logo um pouco à frente, antes do véu, um altar de incenso. O véu, após o véu, o Santo dos Santos, onde havia o propiciatório. Anjo cobrindo com uma arca, onde tinha a vara de Arão, que floresceu embaixo, os 10 mandamentos. E ali no Santo dos Santos é onde o sacerdote tinha que entrar e aspergir sangue, e a presença de Deus descia ali, simbolizando o perdão dos pecados do sacerdote e também de toda a multidão. Mas o símbolo do tabernáculo, queridos irmãos, é o símbolo de Cristo em sua plenitude. Todos os detalhes, desde o sacrifício, o altar do sacrifício simbolizando a cruz do Calvário. Era uma sombra da cruz do Calvário, do que Cristo Jesus havia feito por nós na cruz do Calvário. O altar do sacrifício, cruz do Calvário, a pia onde eles se lavavam, a mão, a água, simbolizando a palavra de Deus. Logo um pouco para frente, o candelabro simbolizando Jesus, pão simbolizando Jesus, o altar do incenso, tudo ali simbolizava Jesus, e na sua plenitude, simbolizando nós em Cristo em sua plenitude. Todos os sentidos de quem entrava no tabernáculo, todos os sentidos, eram influenciados. Todos os sentidos de quem entrava no tabernáculo era completo. Desde a visão, desde a água fria até as mãos. Quando entrava ali, ele via aquele candelabro e a sua visão, vendo aquela luz, uma luz que não cansava os olhos, mas uma luz na sua perfeição. Do lado direito, uma mesa cheia de pão, aonde também o sacerdote comia aquele pão, e aqui nós vemos o seu paladar também sendo completo. E um pouco à frente, o altar do incenso, aonde especiarias raras ali era queimada, e um clima agradável aguçava o olfato do sacerdote quando ele entrava ali dentro. E para completar, passando o véu, o Santo dos Santos, a presença de Deus completava a alma e o espírito do sacerdote que estava ali dentro. Um símbolo perfeito, queridos irmãos, da nossa posição em Cristo Jesus. Muitas vezes, nós, em nossa jornada aqui na terra, em nossa jornada da vida cristã aqui na terra, nós não percebemos e não entendemos o que aconteceu conosco. Eu e você em Cristo Jesus, nós somos plenos, nós somos justos e nós somos agraciados por Deus. Então, em Cristo, nós vamos ver nesta manhã, em Cristo, plenitude, justificação e graça. Nesta manhã, o fato de que eu e você estamos em Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos tudo. Nós temos paz, nós temos vida eterna, nós temos Deus do nosso lado. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos plenitude e satisfação, nós temos justificação e nós somos agraciados por Deus. Portanto, irmãos, nós temos tudo. Nós temos tudo. Abra sua Bíblia em João 1,16, olha só o que a palavra de Deus diz. João, capítulo 1, versículo 16.
creio que vai estar na mídia também, mas e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Vamos orar. Pai, eu peço a Ti no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, Pai, abençoe a Tua palavra nesse momento. Nos dê clareza, que Teu Espírito Santo nos guie nas verdades da Tua palavra. Que a Tua graça abundante, meu Pai, tenha liberdade de nos ensinar, de se manifestar em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Nós vimos anteriormente a respeito como o sacerdote, quando ele entrava dentro do tabernáculo, como que ele sentia-se literalmente completo. Ao entrar dentro do tabernáculo, já observando ali o sacrifício no altar, ele já tinha um perdão ali momentâneo pelo fato de que o sacrifício havia sido feito por ele, pelos seus pecados. O cordeiro sem mácula havia sido oferecido ali no lugar dele. Logo depois ele passa pela pia e ele se banha, suas mãos, os seus pés. E ele entra e ele vê o candelabro, ele vê a mesa de pães, o altar do incenso, uma fragrância agradável, e por fim, após o véu, a presença de Deus. Queridos, um símbolo e uma sombra perfeita do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, para fazer com que eu e você sejamos completos. Eu e você, nós também estivemos em um altar, mas não foi o altar ali do sacrifício no tabernáculo que aconteceu anos e anos atrás, mas eu e você estivemos no altar do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o altar chamado Calvário. Ali na cruz do Calvário, quando eu e você colocamos a nossa fé no que Cristo fez na cruz por nós, quando nós colocamos a nossa fé no que Cristo Jesus fez pelos nossos pecados, derramando o seu precioso sangue por mim, por você, proporcionando para cada um de nós uma redenção eterna, a qual cada um de nós seremos gratos eternamente pelo que Ele fez por nós. Ali na cruz, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos curados, fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Preste atenção, queridos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele quem? Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz. Uma das bênçãos que Deus nos proporcionou foi paz. O fato de Jesus Cristo ter ido até a cruz do Calvário nos proporcionou paz. Eu e você fomos até o altar chamado Calvário, e o fato de que nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, Ele nos proporcionou bênçãos sem medidas. Bênçãos que muitas vezes nós esquecemos delas. Mas, queridos irmãos, quando Cristo vir nos buscar, quando Cristo nos tirar desse mundo, quando Ele nos arrebatar, quando Ele transformar esse corpo, ao chegar na presença dEle, é algo que nós seremos gratos por toda a eternidade. Seremos gratos por toda a eternidade. Pode imaginar, nós contemplarmos aquele que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos estar no céu, contemplar as suas feridas e nós com um corpo perfeito ali, seremos gratos por toda a eternidade. Lê o livro de Apocalipse para você ver. Lá já está dando um exemplo do que vai ser.
E na verdade, um exemplo verdadeiro. Povos de todas as raças, tribos, estarão louvando aquele que comprou com o seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdote. Então, queridos irmãos, nós em Cristo Jesus, nós temos plenitude. Disse agora há pouco, uma dessas plenitudes é paz. Nós temos justificação e nós temos graça porque nós estivemos ali no altar chamado a cruz do Calvário. E todos aqueles que vão até esse altar chamado cruz do Calvário, a transformação, a mudança de vida, a plenitude. O exemplo que acabei de dar agora usando o livro de Hebreus, entrando dentro do tabernáculo significa o quê? O fato de você estar dentro do tabernáculo, você passou pelo altar e depois você foi limpo, você foi lavado, você entra dentro do tabernáculo, você é completo, você está em Cristo. Pão, luz, passa um pouco à frente, o incenso e a presença de Deus. Então nós vemos aqui que em Cristo nós temos plenitude. Olha só em Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele quem? Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então nós vemos aqui, irmãos, que em Cristo nós temos plenitude. E o que significa essa palavra plenitude? Essa palavra plenitude significa que nós somos completos, totalmente satisfeitos. Pense por um momento aquele sacerdote dentro do tabernáculo. Creio eu que o local era tão agradável que ele não queria sair dali de dentro. Creio eu que ele era tão satisfeito de estar ali dentro do tabernáculo que ele não queria sair. Ele era completo. E como havia dito antes, o tabernáculo ele é um símbolo e ele é uma sombra do que iria acontecer comigo e com você. Portanto, eu e você em Cristo, nós somos completos. Nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Tudo o que precisamos para uma vida de propósito e completa está disponível em Cristo Jesus. Tudo que eu e você precisamos está nele. Nesta manhã, qual é a sua maior necessidade? Paz? Nesta manhã, qual é a sua maior necessidade? Uma oração que possa ser respondida, que você não vê respostas? Nessa manhã, qual é a sua maior necessidade? Falta de alegria? Nessa manhã, qual é a sua maior necessidade? Um emprego? Uma provisão de algo? Qual é a sua maior necessidade nessa manhã? Em Cristo, essa necessidade pode ser suprida. Essa necessidade pode ser suprida. E Cristo Jesus quer suprir essa necessidade. Por quê? Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele é a fonte de plenitude. Não sou eu que estou dizendo, queridos irmãos, é a palavra de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Ele cuida de você, Ele cuida de mim melhor do que nós mesmos. Então todas as suas preocupações, todas as suas aflições, tudo que você está nesse momento preocupado, preocupada, lembre-se, você é completo, você é completa nele. Você está nele, você está em Cristo Jesus, você é completo nele. Agora, olha só, a fonte. Muitas vezes, as distrações desse mundo, as dificuldades que nós atravessamos e atravessamos, porque Jesus disse,
que nós passaríamos por aflições aqui na terra, mas lembre-se, Jesus ele não quer que nós foquemos nas aflições. Jesus Cristo ele não quer que nós foquemos nas tribulações que nós estamos atravessando, mas Ele quer que nós fitemos os nossos olhos nele, que é a fonte de plenitude, que é a fonte de toda sabedoria e de tudo que nós precisamos, está nele. Ele quer que nós coloquemos, irmãos, os nossos olhos nele, e não nos problemas que já afligem as nossas almas. Então a fonte de plenitude está em Cristo. A fonte, nós lemos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E você precisa de ter essa consciência. Nós precisamos de ter essa consciência, que nós somos identificados com ele. Nós precisamos de ter essa consciência que nós já temos tudo nele. E muitas vezes nós esquecemos disso, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos completos em Cristo Jesus, irmãos. Então, a fonte de plenitude está em Cristo. Tudo que nós precisamos está nele. Estar nele significa que somos participantes dessa plenitude. Estar nele significa que nós somos participantes desta plenitude. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só o que Jesus está dizendo. Mais uma vez, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E ele dá um exemplo disto aqui. Eu dei o exemplo do tabernáculo, que quando nós entramos no tabernáculo nós somos completos, não precisamos de nada. Tudo ali simboliza Jesus Cristo, que ele nos dá paz, satisfação, luz, tudo. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas agora Jesus Cristo, ele diz que ele é a videira e nós somos a vara. Pelo fato de que nós estamos unidos com Cristo, nós somos participantes da sua plenitude. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está em Cristo nesta manhã? Ele está em você nessa manhã? O fato de Jesus Cristo estar em você e o fato de você estar em Cristo faz você alguém completo. Se você ver a videira, uma árvore que dá uva, e ali você percebe os frutos e você percebe ali as varas. Se você cortar uma daquelas varas e deixa ela ali, ela seca. Mas as outras que estão dando fruto e as outras que estão verde, mostra que ela está unida com o tronco, com o caule da videira, mostrando que aquela vara está se alimentando da mesma seiva da oliveira, da vide. Então, irmãos, quando nós estamos unidos, o fato de nós estarmos unidos em Cristo Jesus, nós somos plenos. Nós somos participantes do seu caráter. O seu caráter está sendo formado em nós. Nós somos participantes da sua divindade. Somos completos. Indica que um cristão não vamos passar por dificuldades, mas na verdade significa que ele é completo nele. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz, qual é o limite dessa plenitude? Qual é o limite dessa plenitude? Será que há um limite desta plenitude? João capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude,
Não há limite. Graça por graça. Essa plenitude não tem limite, ela é ilimitada, porque Deus, Ele é eterno. Então a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, irmãos, que nós recebemos essa plenitude, e além dessa plenitude, nós recebemos graça por graça. É uma graça atrás da outra. Olha que bênção. A mesma graça que salvou eu e você do inferno, a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Então, essa mesma graça que nos salvou do inferno, essa é a graça que nós estamos recebendo diariamente. Graça para os momentos de dificuldade, graça para os momentos de tribulação. Eu preciso de graça, eu estou passando por essa tribulação, eu não vou aguentar. Tem graça ali para você. Aí você vai passar por uma outra dificuldade, tem graça para você ali. Graça sobre graça. Sempre tem graça. É como uma onda. Uma onda vem e ela vai. Uma onda vem e ela vai. Uma onda vem e ela vai. É assim a graça que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Graça sobre graça. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo disse o seguinte: ele orou 3 vezes que desviasse dele o espinho na carne que ele tinha. Deus olha para o apóstolo Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você se sente fraco hoje de manhã? Você está sentindo fraqueza nessa manhã? Fraqueza espiritual? Fraqueza na fé? A graça para você nessa manhã. A graça para você nessa manhã. Para fraqueza, para tribulação, para dificuldade, provações da vida, a graça. Essa graça, ela não tem limite. Limite da plenitude, olha só, versículo 3, Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais eu e você conhecemos o amor de Deus por nós, além da cruz, mais nós somos cheios da sua plenitude. Mais nós somos cheios da sua plenitude. Quanto mais nós conhecemos o amor de Deus por nós, mais nós somos cheios da sua plenitude. Jesus Cristo te ama. Deus, Ele te ama nesta manhã. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu dos seus problemas. Ele não esqueceu do que você está atravessando. Ele não está com os olhos tampados pelo que você atravessa. Ele te ama. A palavra de Deus diz: ora, aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, se Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, se Ele derramou o sangue dele por você, se Ele foi até a cruz do Calvário por você, se fosse necessário Ele voltar até aquela cruz e morrer por você mais uma vez, Ele morreria, como Ele não te dará todas as coisas juntamente com Ele? Então, quanto mais você conhece o amor de Deus por você, o que Ele fez por você, você é cheio da sua plenitude, você é satisfeito. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele se preocupa comigo. Qual é o limite do amor de Deus? Não há limite. Queridos, nós temos tudo. Plenitude. Agora nós temos também justificação. Olha só em Romanos 5:1. Eu gosto dessa palavra justificação. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, somos completos. Plenitude, somos completos.
Agora, justificação. Eu gosto dessa palavra justificação porque ela abrange de uma forma profunda e legal, literalmente, o que aconteceu nos tribunais eternos de Deus. Quando eu e você recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando eu e você colocamos a fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que Ele imputou justiça em nós. Ele colocou justiça em nós. Ele tirou o pecado, Ele perdoou, além dele ter perdoado nós dos nossos pecados, Ele imputou justiça. Lá no trono celestial, Ele declarou justo. Ele é justo. Não vejo mais pecado nele, não vejo mais pecado nela, eu vejo a justiça do meu Filho Jesus Cristo imputado nele, imputado nela. Ele nos fez justos. Por isso que tenho um pouco de dificuldade de entender que nós somos pecadores, não vivemos mais na prática do pecado. Agora nós somos justificados aos olhos de Deus. Eu era pecador, mas agora eu sou justo aos olhos de Deus. Você é justo aos olhos de Deus. Deus, Ele olha para você, Ele vê quem? Ele vê o seu Filho Jesus Cristo. Ele olha para você como se você não houvesse pecado mais. Estando em Cristo, você é justificado. Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto agora, está em Cristo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O fato de que você e eu estarmos em Cristo agora, não tem condenação mais. É como se Deus pegasse assim aquela lista de tudo que você cometeu no passado. Você era um pecador miserável, indo para o inferno, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de Satanás. Deus pegasse aquela lista e rasgasse e olhasse, não há mais condenação. Foi perdoado, foi cravado na cruz do Calvário. É o que aconteceu comigo e com você. Somos justificados aos olhos de Deus. Somos justos, temos um fundamento de justiça. E a palavra de Deus diz que não há culpa, não há condenação. Nós somos abençoados ou não somos? Somos, não somos, irmãos? Muito abençoados nós somos. Então, olha só o que Cristo fez por nós em 1 Coríntios 5, 20 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O versículo diz então que eu e você fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Estamos caminhando na justiça. Estamos no caminho da justiça. Somos justos aos olhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não temos condenação, somos justificados. Em Cristo nós temos graça sobre graça. Olha só o que a palavra de Deus diz em Tito 2, 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Aqui daria uma mensagem, mas eu vou pincelar rapidamente. A mesma graça que nos alcançou, a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos transformou, esta mesma graça que nos dá força para viver todos os dias, esta mesma graça que nos dá força durante as tribulações, esta mesma graça, ela nos ensina diariamente para renunciar às concupiscências desse mundo, renunciar à forma mundana de viver, segundo o curso deste mundo, renunciar tudo que esse mundo está indo numa mão. A graça nos ajuda a renunciar esse caminho e viver uma vida
sóbria, uma vida justa, porque eu sou justo aos olhos de Deus, e uma vida piamente para a glória e para agradar a Deus. Por isso que essa frase não cabe para quem está em Cristo. Senhor, eu não consigo, é muito difícil. Essa graça te ajuda. Essa graça te ajuda a viver em santidade. Esta graça te ajuda a dizer não para o pecado. Esta graça te ajuda a dizer sim para a santidade e sim para Deus. É o que o versículo está dizendo. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua dificuldade? Essa graça te ajuda. A graça de Deus te ajuda. Mais uma vez, repito o versículo, em que, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça, e graça por graça. Eu havia mencionado a respeito do apóstolo Paulo, que ele estava passando por dificuldade, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que ele disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Na sua fraqueza é que a graça de Deus vai fluir. Qual é a sua fraqueza? Reflita. Eu sou fraco nessa área. Eu não consigo. É nesta área que você deve abrir e dizer para Deus, Senhor, que a tua graça atue nessa minha fraqueza. O apóstolo Paulo diz, eu vou me gloriar. Se a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, Deus falou para ele, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo entendeu o que Deus está dizendo, ele disse, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus habite em mim. Qual é a sua fraqueza? Abra a sua fraqueza diante de Deus e fala para Deus, Senhor, que a sua graça abundante flua nessa minha fraqueza. Graça sobre graça. Graça contra o pecado, eu havia mencionado isto agora há pouco. O apóstolo Paulo diz, Romanos 6, 1 a 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Ele diz, de modo nenhum. Então eu vou permanecer no pecado para que a graça abunde? Não. Corrige o que eu disse agora. A minha fraqueza é o pecado. Então eu vou permanecer no pecado para que a graça abunde? O apóstolo Paulo já está dizendo para você, não. Pecado não. Por quê? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem está em Cristo está morto para o pecado. O pecado não domina mais ele. Agora é o bendito Espírito Santo, que tem domínio sobre a sua vida. Então, queridos, eu termino aqui com esse versículo, Romanos 5, 1 a 2. Em Cristo nós somos plenos, nós somos completos, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo, tudo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui completa realmente tudo o que aconteceu na minha vida e na sua. Você precisa de ter essa consciência. Você precisa de viver a vida cristã consciente de quem você é em Cristo Jesus. Por quê? Se você não ter consciência, você vai viver uma vida aqui na terra, simplesmente pensando que tudo que acontece ao seu redor, e você sendo absorvido por tudo isso, e você não vai ter as armas necessárias para você enfrentar o que Deus já declarou e determinou que você poderia enfrentar usando a sua palavra e entendendo a sua identidade. Você vai caminhar aqui na terra não tendo noção de quem você é em Cristo Jesus. Eu sou só um
miserável pecador. Ah, é assim mesmo. Eu não estou dizendo nada com orgulho, queridos. Estou dizendo que nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Justificados, perdoados, lavados em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Graça abundante está disponível para mim hoje, está disponível amanhã. Eu tenho paz em Cristo, eu sou completo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós temos Deus do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós precisamos entender. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender quem nós somos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor fez tudo por nós na cruz do Calvário. Que nós temos paz,